Olá, eu sou o professor Claudinei e vamos fazer a correção do plano de estudo tutorado, primeiro ano, volume 3, semana 4. Questão 1. Na figura são apresentados os desenhos de algumas geometrias moleculares. 1. Linear. 2. Angular. 3. Piramidal. 4. Trigonal. SO3, H2S e BSL2 apresentam respectivamente as geometrias moleculares e os dados de número atômico: hidrogênio 1, berílio 4, oxigênio 8 e cloro 17. Então, para entendermos essa geometria, primeiramente, nós temos que entender que a geometria molecular descreve como os átomos estão posicionados na molécula, ou seja, qual a posição das ligações que os unem. Então, nós temos aqui as principais geometrias moleculares básicas. 180 graus linear, trigonal plana, 120 graus, tetraédrica, com um espaço de 109 graus e 5 minutos, piramidal trigonal e angular. Para entendermos esta geometria, a gente tem que levar em conta que existe o modelo de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, com a sigla em inglês VSEPR. Ok? Então, o modelo VSEPR ele amplia a teoria de ligação de Lewis na ideia de que os elétrons, por apresentarem mesma carga, eles se repelem para reduzir a repulsão. Então, eles tendem a se afastar o máximo um do outro e em igualdade. Então, isso faz com que eles tenham um arranjo e, posteriormente, uma geometria para cada tipo de molécula. Bom, como que se dá a disposição geométrica dos pares de elétrons para que a gente possa entender o arranjo geométrico? Quando eu tenho um átomo central e dois pares de elétrons em volta dele, ele vai ser linear. Quando eu tenho um átomo central e três pares de elétrons em volta dele, então ele vai ter um arranjo trigonal plano. Quando eu tenho um átomo central e quatro arranjos em volta dele, então eu vou ter quatro pares de elétrons em volta dele, então eu vou ter um arranjo tetraédrico. Este par de elétrons pode ser um par de elétrons livre ou um compartilhamento de par de elétrons. Certo? E cada par, então, nós vamos considerar uma nuvem eletrônica. Cada ligação, nós vai considerar como nuvem eletrônica. Essas ligações podem ser simples, duplas, triplas. Vamos lá. Então, a distribuição dos elétrons de valência ao redor do átomo central de uma molécula ou de um íon é chamado de arranjo. O arranjo já nos dá a ideia da geometria. E a determinação da geometria molecular pelo modelo VSEPR é feita com base nesse arranjo, utilizando as etapas. Desenha-se a forma de Lewis, que é aquela forma estrutural, ou a forma estrutural da molécula do íon, e conta-se a quantidade de ligações e pares de elétrons não ligantes. Determina-se o arranjo, se é linear, se é trigonal plano, se é tetraédrico, e utiliza-se a distribuição dos átomos ligados para determinar a geometria molecular a partir dos arranjos. Então, nós temos aqui um exemplo, NH3, que é o nitrogênio, que tem 5 elétrons na última camada, fazendo 3 ligações covalentes aqui com cada hidrogênio. Então, eu tenho um par de elétrons livre e eu tenho mais 3 pares de elétrons compartilhados aqui. Então, o meu arranjo ele é tetraédrico, porque eu tenho um átomo central e 4 nuvens eletrônicas. Agora, eu tenho um arranjo tetraédrico e uma geometria piramidal. Uma geometria piramidal. Então, a gente vai ver aqui nos exemplos que representa quando eu tenho um átomo central com 2 pares eletrônicos, ele vai ser linear. A geometria é linear
e o arranjo é linear, certo? Então, no caso aqui, carbono e oxigênio. Carbono fazendo ligação com dois oxigênios. Eu tenho um átomo central, onde não tenho pares de elétrons livres aqui. Eu tenho duas nuvens eletrônicas em volta desse átomo central. Logo, o arranjo e a geometria são lineares. Detalhe, sempre que eu tiver um átomo ligado a outro, eu sempre vou ter aí uma geometria linear. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, eu tenho aqui uma geometria linear. Sempre que eu tiver um átomo ligado a outro, sempre é linear. Mais de dois átomos ligados, então eu tenho que perceber essa tabela aqui. Então, eu tenho um átomo central com dois pares ligados a ele, linear. Eu tenho aqui três pares ligantes ao átomo central, certo? E tenho três pares de elétrons. O arranjo vai ser trigonal plano. Esses três pares estão ligados, então a geometria vai ser trigonal plana. Então, o BF3 é um exemplo. O boro, três nuvens eletrônicas em volta dele, três ligantes, então trigonal plano. Se eu tenho um arranjo trigonal plano e eu tenho apenas dois pares... Eu não consigo achar nada na sua agenda. Ai, sério? Se eu tenho três pares, se eu tenho um átomo central, três pares de elétrons ligados a ele, então o meu arranjo vai ser trigonal plano, certo? E se eu tenho três pares ligantes, a geometria é trigonal plana também. Agora, se eu tenho três pares de elétrons no átomo central e apenas dois ligantes, então eu vou ter um par não ligante. Isso vai fazer com que esse par não ligante ele empurre os outros para baixo, fazendo uma geometria angular. Então eu tenho um arranjo trigonal plano, mas a minha geometria vai ser angular. Para grupos de pares eletrônicos no átomo central, 4 grupos de pares, então o arranjo vai ser tetraédrico. Se eu tiver esses 4 pares de elétrons do átomo central com 4 ligantes, então a minha geometria vai ser tetraédrica, ao exemplo CH4. Se eu tenho o arranjo tetraédrico mais 3 pares ligantes, sendo que eu tenho um par não ligante, eu vou ter, então, a pirâmide trigonal, ok? Ou piramidal. Então, o NH3, como vimos no exemplo anterior, eu tenho aqui o nitrogênio, um par de elétrons livres, então a geometria vai ser piramidal, o arranjo tetraédrico, porque eu tenho 4 nuvens eletrônicas em volta do átomo central e 3 ligantes, piramidal ou pirâmide trigonal. E se eu tiver o arranjo tetraédrico com 2 pares ligantes e 2 pares não ligantes, então eu vou ter essa situação, que é a água. O oxigênio, 4 nuvens eletrônicas em volta dele, 4 grupos de pares eletrônicos, 1, 2, 3, 4, só que 2 pares não ligantes. Então, aqui eu tenho a geometria angular. Então, vamos para a questão. SO3. O enxofre, grupo 16 da tabela periódica, possui 6 elétrons na última camada. Ora, se ele faz 3 ligações com o oxigênio, eu tenho aqui uma dupla com oxigênio, mais 2 ligações covalentes da ativa com oxigênio. Logo, eu tenho um átomo central com 3 nuvens eletrônicas arranjo trigonal plano, e eu tenho uma geometria trigonal plana. Então, olha lá, trigonal plana. Ora, o enxofre fazendo ligações com hidrogênio, então eu tenho um enxofre que tem 6 elétrons na última camada, fazendo aqui
uma ligação simples com hidrogênio, uma ligação simples com outro hidrogênio, é a mesma situação da água. Porque o oxigênio é do mesmo grupo do enxofre, então as características aqui do elemento são semelhantes. Ora, então eu tenho aqui uma geometria angular, porque eu tenho dois pares de eletrônicos que vão empurrar esses dois ligantes, fazendo essa geometria angular. Arranjo tetraédrico, mas a geometria é angular. E eu tenho aqui o BeCl2. Berílio, ele tem dois elétrons na última camada, fazendo ligações simples com cloro, que tem 7 elétrons na última camada, então vai fazer duas ligações covalentes simples, fazendo com que eu tenha um átomo central rodeado por duas nuvens eletrônicas e nenhum par de elétron livre, né, no átomo central. Então ela vai ser linear. Eu tenho aqui trigonal, angular, linear. Ora, trigonal é o 4. 4. Angular é o 1. 1. E trigonal angular é o 2. E linear é o 1. Então, resposta correta, letra E. Certo? Então, vamos lá. Trigonal plano, angular, linear. Questão 2. A figura mostra modelos de algumas moléculas com ligações covalentes entre seus átomos. Átomo A, B, C e D. Analise a polaridade dessas moléculas, sabendo que tal propriedade depende da diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão diretamente ligados, ou seja, nas moléculas apresentadas, os átomos de elementos diferentes têm eletronegatividades diferentes. Formas geométricas das moléculas e formas geométricas dessas moléculas. Dentre essas moléculas, pode-se afirmar que são polares apenas. Então, eu tenho aqui uma geometria tetraédrica, né? um arranjo e geometria tetraédrico, um arranjo e geometria linear, um arranjo que pode ser trigonal plano ou tetraédrico e a geometria angular, e um arranjo linear. Fato é que essa geometria tetraédrica, com um átomo central e 4 átomos iguais em volta dele, vai me apresentar uma molécula apolar, sem polos. Essa letra B, um átomo central com 2 átomos iguais ligados a ele, então vai ser apolar também, porque aqui entre esses dois eu tenho uma polaridade, e uma polaridade igual do outro lado, onde vai se anular essa polaridade, ela vai ser apolar. Aqui, nessa angular, é fato que eu tenho pares de elétrons livres aqui. Toda vez que eu tenho um par de elétrons livres, eu tenho uma molécula polar. E aqui eu tenho uma molécula linear e eu tenho aqui átomos de elementos diferentes, consequentemente, eletronegatividades diferentes. Então, letra C e letra D são polares. Então, dentre as moléculas, pode afirmar que são polares apenas letra C e letra D, porque A e B são apolares. Se ficou alguma dúvida, me pergunte na sala de aula e nós trabalhamos esse assunto com maior profundidade. Questão 3. Explique com suas palavras como as interações intermoleculares influenciam nas propriedades das substâncias. Então, eu coloquei aqui que a partir do conceito de polaridade, podemos entender a natureza das forças que existem entre as moléculas nas fases sólida, líquida e gasosa, e que explica as propriedades como a interação de solubilidade, ponto de fusão, ebulição, densidade. Apesar das moléculas serem constituídas por átomos neutros, não perdem nem ganham elétrons. Em muitas, há existência de dipolos elétrons permanentes e, como consequência, ocorrem interações elétricas entre elas. Então, são 3 as forças. Forças de Londo ou dipolo induzido, dipolo induzido, onde eu tenho moléculas apolares que se aproximam e formam aí um dipolo instantâneo, e esse dipolo instantâneo induz a molécula que se aproxima a formar um dipolo. Então, é o dipolo induzido.
e vai virando uma sequência, né, de moléculas se formando um dipolo induzido, onde eu tenho essa força de atração entre as moléculas, e é uma força fraca. Por quê? São feitas por moléculas apolares. Então, isso diz da interação entre as moléculas, geralmente gasosas, né? Porque tem pouca força de atração, certo? Nós temos aí dipolo-dipolo, que se dá entre moléculas polares. E como isso ocorre? O polo positivo é atraído pelo polo negativo e assim por diante, fazendo com que haja uma interação mais forte do que as forças de London. Esse dipolo, também chamado de forças de Kisson, então elas são mais fortes que as forças de London. E eu tenho muitas substâncias líquidas nesse dipolo. E, por último, ligação de hidrogênio, que se dá em interação, que é um dipolo também, só que mais específico. É o hidrogênio fazendo ligação com flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, aqui eu tenho aqui a molécula de água, por exemplo, onde a parte positiva da água interage com a parte negativa de outra molécula de água e assim por diante, certo? Então, o aumento das forças intermoleculares se dá nessa sequência: forças de London, forças de Kisson, ligação de hidrogênio. Então, a ligação de hidrogênio é mais forte do que as forças de Kisson, que é mais forte que as forças de London, certo? Então, com base nas informações, então, assim, explicou a questão 3, né? Explique com suas palavras as interações intermoleculares que influenciam nas propriedades das substâncias. Quanto maior a força, maior a atração, maior a energia para romper essas ligações. Consequentemente, o ponto de fusão é maior, por exemplo, da água, o ponto de fusão da água é maior do que o ponto de ebulição, né, da água é maior do que o ponto de ebulição de um éter, por exemplo. Então, nós temos essas interações que dizem muito das interações das fases sólida, líquida, gasosa, pontos de fusão, ebulição, densidade, enfim. Questão 4. Com base nas informações sobre a geometria das moléculas, classifica as moléculas a seguir em polares ou apolares e indique em que propriedade dos átomos e das moléculas você se baseou para classificá-las. Então, temos aí HBr, NH3, H2O, N2 e CCl4. Separei aqui algumas moléculas, algumas geometrias, né, moleculares. Eu tenho aqui linear com átomos iguais, linear com átomo central, duas nuvens eletrônicas, tetraédrica e trigonal plana. Todas apolares, não tem polos. O linear com átomos diferentes eletronegatividades, diferentes polaridades, então vai apresentar polaridade. Um arranjo tetraédrico, porém com pares de elétrons livres aqui, angular. Um arranjo tetraédrico com um par de elétrons livres, então piramidal ou pirâmide trigonal. E eu tenho aqui um arranjo trigonal plano com um par de elétrons livres, formando um angular. Então vamos lá. HBr, ele vai se encaixar onde aqui? Nessa primeira. Então ele é angular. Linear. Ok? NH3, ele vai se encaixar nesse arranjo tetraédrico e na geometria trigonal piramidal. Pirâmide trigonal. H2O, esse arranjo tetraédrico e a geometria angular. N2 se encaixa entre essas duas moléculas iguais se ligando. Claro que aqui eu tenho uma tripla ligação, né? Aqui dá a aparecer aqui que é a ligação entre oxigênio e oxigênio, mas é o modelo que a gente está se baseando. Então, o N2 se baseia nesse modelo.
Claro que é um nitrogênio fazendo uma tripla com outro nitrogênio. CCl4. Outro exemplo, eu tenho aqui o cloro e 4 carbonos, um carbono e 4 cloros em volta dele. Né? Então, como eu venho a dizer, as cores são representativas para o arranjo tetraédrico, não necessariamente representa a molécula, mas é isso aqui, ok? Então, eu tenho aqui as polaridades ou apolaridades das moléculas, né? E me baseei aqui nos arranjos e geometrias para classificar HBr, H2O, NH3, CCl4, N2. Ok? Então, é isso aí. Fizemos a correção da semana 4 do PET do primeiro ano. Um molde de abraços. Até breve. Química a favor da vida.